Bom dia a todas e a todos. É com muita alegria que damos início ao terceiro dia do nosso primeiro encontro de estudos árabes em diálogo. E hoje teremos uma conversa sobre tradução de poesia árabe com o professor Michel Sleiman, que é professor aqui da casa. E antes de apresentar o professor Michel, eu queria só dar alguns recadinhos antes de começarmos essa conversa. Lembrando que para ter o certificado como ouvinte, é necessário confirmar presença em 70% dos blocos do evento. Ou seja, quando há uma atividade presencial e de forma concomitante uma atividade online, você pode escolher se você quer participar da presencial ou online, mas é importante confirmar presença ou nas listas que estão sendo passadas no chat, no YouTube, ou aqui no presencial, através do código que será exibido no final da apresentação. Lembrando também que nós estamos com código promocional, uma cortesia da editora Tabla, especialmente para o nosso evento. O cupom é Árabes em Diálogo, que dá 30% de desconto sobre todo o catálogo. E o último recado é que estamos fazendo um sorteio de edições da revista Tiraz, uma revista muito preciosa que, infelizmente, não é mais publicada. Então, não deixem, para quem estiver participando aqui do presencial, não deixem de escrever os nomes de vocês num papelzinho que vai passar para vocês. E, dito isso, passamos aqui para a nossa conversa sobre tradução de poesia árabe com o professor Michel Sleiman, que eu apresentarei brevemente agora. O professor Michel Sleiman. O professor Michel Sleiman, que, a propósito, é também parte da comissão organizadora deste evento, tem doutorado em letras, em literatura portuguesa pela USP, e mestrado em letras, literatura espanhola e hispano-americana pela USP também. Atualmente é professor adjunto da Universidade de São Paulo, no Departamento de Letras Orientais, na habilitação Língua e Literatura Árabe. Realizou estágios de pesquisa na Universidade de Beirute, Cairo, Madrid e Sevilha. Participa do programa de pós-graduação em Letras Estrangeiras e Tradução, PPG Letra, aqui da USP. Tem experiência na área de letras em geral, com ênfase em literaturas de língua árabe, atuando principalmente nos seguintes temas: estudo e tradução de literatura poética em árabe, estudos árabes, estudos andaluzinos, estudos corânicos, estudos da cultura brasileira e médio oriental. Tem atuação na área editorial, tendo organizado livros, periódicos científicos e curadoria editorial. Depois dessa apresentação, passo a palavra para o professor Michel Sleiman. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Carolina. Bom dia. Bom dia a todos. É uma alegria hoje poder falar como comunicador. Sabe que santo de casa não faz milagre, né? Mas a Carolina, especialmente, ela insistiu para eu fazer alguma fala, nem que fosse algo assim mais informal. Eu achei que no final era uma boa ideia. Não fazer a palestra, que muitos de vocês me ouvem aqui no dia a dia, mas especialmente para quem vem de fora, e compartilhar a experiência cotidiana, que é da aula, através de conversa, né? A aula é conversa, comunicação. Então, eu sei que todos nós temos nossas pesquisas. Eu vou falar do trabalho, né? Então, como que a gente, na hora de dar aula e na hora de fazer a tradução, seja para complementar a aula ou fora da aula, usando esse procedimento tão comum, como que coisas surgem e como que a gente responde a essas coisas quando se vai ler um poema em árabe. Eu sei que muitos de nós temos o desejo de ver em língua nossa, em língua materna, coisas que a gente gosta de ler em língua estrangeira. No nosso caso, a língua árabe não é diferente. Eu gosto muito, sempre gostei do mundo nas arestas, ou nas brechas, nas fendas entre uma cultura e outra.
porque não há limites, na verdade. Então, onde você traça uma linha, você estabelece uma direita e uma esquerda, um atrás e um à frente. E aí, basta você mudar de lugar, já mudam todos os referenciais. Antigamente, o mundo árabe representava os mapas sendo o norte o que é hoje o sul. Então, para vocês verem que hoje nós falamos relações sul-sul, seria, se mantivéssemos o mapa antigo, relações norte-norte. Então, são tudo muito relativo. E, se eu digo isso, também eu acho que dá para dizer que o que nós chamamos de texto de partida na tradução e texto de chegada também é muito relativo. Porque aquele que traduz, ele está lendo o texto. Vou ficar agora limitado à língua árabe. Quando eu leio um texto em língua árabe, eu já o estou lendo como alguém que lê e produz textos em português. Então, não há, ninguém está livre da subjetividade do português quando lê o árabe, que é a língua original. Porque toda leitura é um ato de imersão, interpretação, de construção de sentidos. E quando você vai ao texto em português, a mesma coisa. Você, ao fazer um texto em português, você também está mediando ele do texto árabe. Então, pronto. Não há um ponto de chegada sólido, final. E não há um texto de partida sólido e final. Não há um ponto. E essa é a realidade da poesia, especialmente porque a poesia lida com aquilo que é não só referencial, é aquilo que você considera referencial. Então, quando eu leio um poema, eu estou face a uma realidade que é carente de um monte de coisas. Eu preciso completar essas carências. Né? Isso que a gente chama construir sentidos. Então, você traduziu bem um poema, você foi literal, não foi literal, com base em quê? O que você viu nesse poema? Essa é a pergunta. Então, quando a gente olha o texto, a gente está fazendo exatamente isso, construindo o poema em árabe. Quando você o constrói, você já está pensando na tradução dele. Eu escolhi, para a nossa conversa, um livro que eu estou trabalhando nele agora, do Mahmoud Darwish, poeta emblemático do nosso tempo. Mahmoud Darwish, poeta palestino, e ele tem um livro emblemático dentro do histórico dele de homem, escritor, e, enfim, toda a complexidade do mundo darwishiano. Eu não preciso apresentar o Darwish, acho que ele é conhecido de nós todos, e facilmente eu encontro uma notícia sobre ele, então eu vou pular essa etapa. Mas este livro é importante. É importante dizer que o Darwish, que foi identificado inicialmente como o poeta da causa da nação palestina, desde os finais dos anos 60, e especialmente a partir do momento que ele sai da Palestina, em 1970, 71, como um poeta da militância, né, da poesia engajada, e ele segue nisso, se alimenta disso, isso faz ele, enquanto homem e poeta. Quando ele, após as várias residências no Chipre, uma passagem na União Soviética, na Rússia na época, depois, finalmente, por Paris, Beirute, depois onde se fixa por um bom tempo, ele já fora, digamos assim, de Paris, depois que ele sai de Beirute, por conta da guerra civil, na verdade, por conta da invasão das forças israelenses àquela capital libanesa, em que ele se vê forçado, e ele e muitos outros intelectuais, a migrarem por segurança, para manter a sua vida consigo,
Então, ele olha desde Paris e se dá conta como é importante a imersão na poesia como um ser do mundo. Não que não fosse antes, mas falar a língua do mundo, né? Olhar para o mundo, porque no mundo ele encontra as mesmas coisas que ele via na sua terra. Então, o mundo, a sua terra não é um exemplo único. E ele se deu conta que ele, enquanto ser, enquanto poeta, também tinha essa dimensão, e ele explora isto. O primeiro livro que ele faz isso, deu uma perspectiva mais, não tão lírica, mas histórica, épica, é Onze Astros, que nós traduzimos pela editora Tabla. E, em segundo, anos depois, isso foi em 92, em 95 ele publica este livro em que ele vem inteiramente lírico, falando puramente das subjetividades, não preocupado em construir a história, mas de ser um ser dessa história. E aí se mostra uma complexidade, uma dimensão da poesia dele, em que essas coisas que eu falei no início, ele as reconhece. Então, ele vê que nele está a presença e nele está a ausência. E nisso, essa é a base de toda a poesia lírica. Ele está com a mulher amada e ele não está com ela fisicamente. Ele a vê na ausência da sua imaginação e na presença da sua imaginação. E a sua imaginação nada mais é do que o corpo dele e dela. Então, o corpo é presença, é percepção, essas coisas todas se emaranham. E tem um poema neste livro, do qual vamos nos ocupar hoje, que é Hilino Yalahu min Matar, que é um poema, é um dos poemas mais simples. Eu quis pegar um poema simples deste livro, porque é mais fácil para a gente ver certas coisas. E a simplicidade, ela tem muitos desafios. Eu lembro que quando comecei a traduzir esse poema, o primeiro verso, eu escrevi para a Safa. Safa, o que você acha de eu começar esse verso assim, assado? Dei 3 versões. Eu gosto mais da mais simples. Fui ver, era a mais literal. Aí que eu vi que eu tinha que assumir o poema na sua singeleza. Senão, eu feriria. Né? E eu acho que esse é o norte principal. Queria que vocês pensassem comigo. Como se manter simples e como assumir o risco da simplicidade na nova língua. Né? Então ele vai dizer assim: التقيت بهيلينا يوم الثلاثاء في الساعة الثالثة ساعة الضجر اللانهائي لكن صوت المطر مع أنثى كهيلينا ترنيمة للسفر. Vocês veem que eu fiz umas pausas que o texto árabe me indicou. Vocês tentam, por favor, seguir pela transliteração. Eu vou repetir. التقيت بهيلينا يوم الثلاثاء في الساعة الثالثة ساعة الضجر اللانهائي لكن صوت المطر مع أنثى كهيلينا ترنيمة للسفر. Então, essas pausas entre matar, safar, depois dessa leve mudança, no início ele usa hilina, com bi, e no primeiro verso, e no penúltimo desta estrofe ele usa o ka. Há uma pequena variação muito sutil na composição das letras, que é importante, né? No português ficou, agora já posso levantar. Encontrei-me com, e depois eu tenho uma mulher como. Este com e como
há uma diferença. No com, eu interrompo com Helena, e a outra é como Helena. Então, esse como Helena, ele constrói um sentido que é diferente do primeiro. Primeiro, encontrar com alguém é muito simples, mas quando você compara algo como outro, você cria um tempo maior para a significação acontecer. Então, nada como manter isto. Eu tenho em português ainda a felicidade de ter as mesmas letras primeiras para COM e COM, as primeiras 3 letras da segunda palavra. Então, isto é um achado, eu me agarro a ele. Encontrei-me com Helena na terça-feira, às 3 horas, hora do tédio sem fim. Quem é horas? Sem fim é o tédio ou a hora? É o tédio. Eu vou lá verificar em árabe. Fiz saati a thalitha, saat dajar, saat dajar illa nihai. Está no masculino, dajar é masculino, em árabe também. Se fosse a hora sem fim, teria que pôr uma vírgula. Essas coisas são importantes na poesia. Se fosse fi saat dajar alla nihaiya, se fosse ia, eu teria que pôr uma vírgula. Isto no poema e na construção do português é fundamental. Então, olha só que interessante. Ao dizer isso, eu estou dizendo que, para este poema acontecer, não só precisa de mim, como tradutor, perceber essas diferenças, como que o leitor o perceba. Muitas vezes, a dificuldade de entender um poema, porque a pessoa não veio totalmente bem munida da língua, que ela deveria dominar um pouco melhor. E a poesia conta com isso. Ela precisa que você esteja muito atento às pequenas mudanças que acontecem dentro do poema. Uma vírgula a mais mudaria tudo. Tá? Então, esse é um elemento importante. Mas o som da chuva com uma mulher como Helena é cantiga para a viagem. E aqui é outra palavra importante. Ternimaton, é uma palavra que poderia ser canção, música, qualquer coisa ligada à sonorização melódica. Mas não cabe aqui tanto uma canção, não cabe tanto uma música, quanto uma cantiga. Cantiga é um modo de cantarolar uma ideia. E canção é mais do que isto. A canção é um modo mais formalizado. É como se fosse um cantarolar a viagem. É um modo de cantar. Certo? Então, são essas pequenas nuances que eu tenho que me ater a elas, para eu entender a palavra mais correta. Bom, eu tenho um jogo de sons, não vou falar rima, entre matar e safar, quarta linha e sexta linha. Né? E se eu andar um pouco mais, eu vou ver que vai se repetir no final da outra estrofe a palavra o matar. E pouco abaixo, lishajar, lilhajar, matar, kamar, aqui, kamar, matar. Ele está usando uma rima, safar, matar e matar de novo. Então, esse que é o tradutor de poesia já se vê assim, eu tenho que traduzir, tenho que fazer uma rima no final de cada estrofe, porque essa é um dos princípios de tradução, é reproduzir as rimas.
será que eu preciso disso? Será que eu vou ter que condenar o texto em português a isto? Não. Nós vamos ver que as correspondências sonoras, elas se dão ao longo do poema. Bastava ele deslocar essa palavra para um outro verso, por exemplo, em árabe. Ele diz aqui, matar, wa matar, poderia estar muito bem aqui embaixo. Leisa aktara min lafzatin wa matar matarun ja'i'un lishajar. Então, bastava ele fazer isso e eu perderia a noção de que há uma rima. Então, na verdade, o que ele está fazendo é marcar um final de uma sessão com uma palavra significativa. Essa é a ideia do Darwish. Né? Uma palavra que tem um significado e, muitas vezes, no discurso, na recitação, na leitura em voz alta, essa repetição sonora reforça. Mas ele não precisa, ele não é refém disto. Então, nós não somos reféns de um jogo de rimas. Isso é importante. Desde que o poema, em português, crie novas ressonâncias para ele. Então, vamos voltar lá. Então, eu abandonei aqui, eu tenho viagem, né? Mas o que eu tenho? Então, vamos avançar, vamos deixar o poema acontecer. É sempre mais fácil ver aqui. Matarun yalahu min hanin as-sama'i ila nafsiha. Matarun yalahu min anin adh-dhi'abi ala jinsiha. Então ele fez também outras pausas, né? Ila nafsiha ala jinsiha. Então, são pequenas coisas que ele vai fazendo. E outra coisa é a repetição entre Ya lahu min aninin, anin dhi'ab, e versos atrás, no segundo verso dessa estrofe, Ya lahu min haninin, hanin sama, hanin e anin. Né? Hanin, saudade, emoção, e a palavra anin, né, que é uma espécie de som queixoso, no caso aqui eu vou entender como uivo dos lobos. Então eu tenho que achar uma palavra em português que tenha saudade e que rime com uivo. Não tem como, não tem porquê. Eu não posso fazer isso, não devo fazer isso. Por que eu não devo? Porque o português simplesmente não tem isto. Se eu forço, eu vou fugir. Poderia até achar outras palavras que compartilham, como e com. Né? Mas seria forçar demais, eu teria que abrir mão da simplicidade. Eu não preciso disso. Então eu vou ter que arrumar outras coisas. O que eu fiz em português? Chuva, quanta saudade, que é uma outra questão aqui. Ele diz, Ya lahu min matar. Esse Ya lahu, eu poderia traduzir talvez, que. Que saudade. Uma qualidade, digamos, né? Só que originalmente a expressão Ya lahu, esse la, ele tem uma espécie de quantidade, o quanto isso tem de. E aí eu percebo que há uma pista. E eu tenho em português, que chuva, quando olho. Nossa, que chuva, que chuva. Mas eu também tenho, quanta chuva hoje, né? Como chove. Esse que e como é quantidade de chuva. Não é a qualidade da chuva, não é porque nossa, não para de chover. Quanto chover, quanta lágrima, quanta água, né? Então eu vou usar isso porque quanta é muito mais melódico, muito mais uma ternima, muito mais uma cantiga do que.
né? Então eu vou explorar isso. Chuva, quanta saudade o céu tem de si mesmo, né? Hanin samai ila nafsiha. Muito interessante. Hanin sama, quer dizer, a saudade do céu pelo céu. O céu está com saudade de si, então ele chora, ele chove. E aí eu recupero o verbo ter, que em português, em árabe não tem. Então eu insiro, eu desdobro a ideia do quanta. Então eu criei uma semelhança, uma família de vocábulos que fazem sentido no poema em português que eu estou construindo. Quanta saudade o céu tem de si mesmo. Então eu tenho pouco ou tenho muito. E aí ficou um poema, ficou um verso fechadinho em si. Chuva. E aí eu inverto aqui. Matarun, ya lahu min anin. Porque o poeta optou por essa estrutura aqui. Min haninin, hanin sama, min aninin, anin zi'ab. Acho que o botei, seria melhor. Então, por quê? Porque ele precisou desse paralelo, porque ele está explorando esse paralelo, que eu não estou explorando. Eu não tenho como encontrar a saudade com o uivo. Então eu vou fugir. E ao contrário do poeta, eu não vou dar ênfase para esses paralelismos locais, de localização da palavra, porque eles não têm força em português. Então eu vou fazer uma outra coisa. O que eu fiz? Quanta saudade o céu tem de si mesmo, chuva, quanto uivo dos lobos para si mesmo. Então eu desdobrei, eu criei uma outra lógica. Eu disse, quanta saudade o céu. Alô? Então, eu desmontei o paralelismo espacial para eu criar outro tipo de repetição. Quanto uivo dos lobos para si mesmos. Certo? Então, ao desdobrar, ao quebrar, eu consegui não ficar dependente e refém daquele paralelismo proposto no texto em árabe. É importante isso. Uma outra coisa. Avançando. مطر فوق سقف الجفاف المذهب في إيقونات الكنائس كم تبعد الأرض عني وكم يبعد الحب عنك يقول الغريب لبائعة الخبز هيلينا في شارع ضيق مثل جوربها ليس أكثر من لفظة ومطر. Veja que essa palavra matar no final, ela quase que não tem eco aqui, nessa estrofe. Só que ele não está mais preocupado com o som. Lembra que eu falei antes que ele buscou porque eu tinha elementos próximos, era bom e importante. Só que agora ele não tem rimas aqui. Mas ele criou o sentido. Ele já botou que existe a chuva. Então ele vai apelar para a imagem já construída. Certo? E isto me livra, eu noto que aqui, na verdade, ele não está buscando um jogo de rimas, como eu entendo a rima no poema árabe.
Ele simplesmente, naquele momento, se apoiou porque era propício. Mas aqui ele largou mão, para ele já construiu, já solidificou a ideia de que a chuva que está o elemento principal, o principal protagonista daquela cena. Bom, só que aí vou arrumar outras coisas aqui. Chuva no telhado da secura, secura dourada nos ícones das igrejas. Eu tenho aqui em árabe a ideia fauqa. Fauqa, ao pé da letra, é em cima de, né? Sobre. E aí eu começo. Curiosamente, eu fui ver em outras línguas, que esse livro é muito traduzido, né? E muitos colocam nas traduções para o inglês, para o francês, eles vão e usam o pan, né? E vão, muitas vezes essas preposições são traduzidas ao pé da letra. Quando há opção de abandonar essa, né? Se está acima de é falca, ou ala, e assim por diante. Então eu vou explorar o no telhado e vou repetir no dourada. No telhado, dourada. Dourada nos ícones das igrejas. Né? Aqui poderia até pensar em árabe, eu poderia ter el-jafaf, el-mudahabi, fi ayqunat, ou ele poderia ter dito ala, né? Que ele secou em cima dos ícones. Mas não, ele está pensando que as coisas estão dentro dos ícones dourados. Né? Ele pensou nisso. Então, eu fico à vontade de pensar isso em português, eu consigo entender nos dois modos em português. Chuva no telhado da secura, secura dourada nos ícones das igrejas. Então, eu tenho aqui um tipo de paralelismo muito a meu favor. Tá? Agora, kam tab'ud al-ardu anni e wa kam yab'ud al-hubbu anki. Ele contrastou terra e amor. A terra está distante de mim e o amor está distante de você. Né? Então, voltando àquela ideia do corpo presente, ausente, não? Então ele poderia dizer, quanto a terra está distante de você, ó eu, projetado na mulher, quanto o amor está distante de mim, né, da mulher que está em mim, a qual eu me refiro. Porque ele não está com ela. Quer dizer, ele encontrou a Helena. Nós já vamos ver que esse encontro não é bem com a Helena que ele encontra. Vamos ver, avançando que ele não está se referindo àquela mulher, está se referindo a outra mulher na cabeça dele. Então, quanto a terra está distante de mim e quanto o amor está distante de você, me parece que estão bem em português, como em árabe. Diz o estranho, yaqulu al-gharibu, li bai'at al-khubzi hilina. Ela, Helena, essa A aqui, para quem lida com árabe, é porque ela está num modo em que ela precisa do A em vez de outra letra. Nós vamos ver depois que há uma pequena mudança. Diz o estranho à vendedora, de ponta tudo igual. Fi shari'in dayiq. Dayiq é uma rua, ninguém diz rua apertada. A rua é estreita. Né? Alguém fala rua apertada, vocês dizem? Ai, que rua apertada. Né? Só que ele estabelece aqui uma metáfora, que ele diz, rua apertada como jaurabiha. Né? Essas meias, não sei se são meias que vão até mais em cima, ou se são calças que imitam meias. Meu conhecimento imagético não chega a tanto. Mas é algo que está colado. Tá? Então,
Aí é muito mais sensato dizer que a meia está estreita na perna, não vai funcionar. Mas em árabe funciona. Eu posso dizer que o shara dayiq mithla, quer dizer, a meia é estreita, vamos dizer assim, né? Como a rua. Eu não digo a meia está estreita, é meio estranho, né? Então eu já assumo o apertado e abandono essa ideia, né? E embora eu possa também ter dayiq como apertado, né? Também em português, mas já numa segunda acepção. Numa rua apertada, como as meias dela. Eu poderia dizer, numa rua apertada, como as suas meias. Mas eu perco algo. Eu perco a figura da mulher. Né? E eu preciso disso. Então, eu digo, como as meias dela. Porque senão, pode ser que na maluquice da minha cabeça eu entenda que a rua usa meias. Pode ser. Eu posso botar meia numa rua, num poema. Né? Então, eu abandono todos esses perigos e vou direto no dela, que funciona muito bem no nosso português. Leisa akthara min lafzatin wa matar. Quer dizer, isso é uma fala. Tanto é kam tab'ud, quanto a terra está distante de mim, e umas palavras, não mais, são falas. Então, são falas que imagina-se que seja entre ele e essa moça. Né? Falas ou pensamentos, né? Talvez, muito mais. É claro que é mais pensamento. E aí ela responde para ele em pensamento. Né? Por isso que eu digo que essa mulher é ele dentro dele. Quanto que o amor está distante, quanto que a terra está distante. Ela diz, não mais que umas palavras, não mais. Né? Então aqui eu abreviei. Em árabe é Leisa akthara min, não mais que uma palavra e chuva. Quer dizer, umas palavras, não mais, e chuva. Tá bom? Aqui eu optei por uma fala, que eu diria assim, umas palavras, meu amigo, não mais que isso. E aí vem, Matarun jai'un lishajar ou lishajar? Lishajar. Quer dizer, ao pé da letra, eu tenho que entender isso como chuva com fome de comer árvores. Né? Eu não posso dizer isso em português. E o árabe nem usa. Né? Ele poderia dizer, Matarun jai'un li'akil ashajar, mas ele não usa para comer árvore. Ele usa essa expressão jai'ali, quer dizer, fome de algo. Eu tenho isso em português. Você tem fome de quê? Né? Lembra aquela música? Então, fome de. Então, eu tenho que acessar isso. Chuva com fome de árvores, chuva com fome de pedras. Não estou nem aí para essas rimas. Elas não são importantes. O que é importante aqui no poema? Chuva. Matarun jai'un. Chuva com fome, chuva com fome. Shajar, hajar, em árabe, são importantes porque eles criam uma rima que está dada pelas coisas que refere o significado. O significante está ao lado do significado, o significante sonoro. No português, não. Eu não forço a língua, então, deixo ela sem a rima. O texto se garante com outras coisas, né? Então, chuva, ele diz assim, em português, umas palavras não mais, e chuva, chuva, já fiz uma rima aqui interna, chuva, chuva, com fome de árvores, chuva, com... Outra coisa que para mim vale muito, matarun, matarun, chuva com, chuva com. São coisas muito valiosas, porque cria uma ambiência, para quem lê, por acaso, sabe um pouco de árabe, parece que você está imitando o árabe. E, na verdade, é só uma coincidência.
coincidência que a língua me deu de graça. Avançando. ويقول الغريب لبائعة الخبز. E aí que eu queria chamar a atenção. Isso, a língua árabe usa e abusa. E o estranho, né? E o estranho diz à vendedora de pão: Helena, Helena, o cheiro de pão que sobe de você agora vai a uma varanda de país distante para tapar as falas de Homero? A água sobe de seus ombros até uma árvore seca do poema? Então, o que eu fiz aqui? O que eu tenho? O bonito em árabe é essa Helino. Ganhou Heleno, ganhou, parece um nome masculino, né? Mas não, é porque aqui ele está na função nominativa, no caso aqui é um vocativo sozinho, então ele vai terminar com letra U. Quando é Helena de Homero, aí seria Helena Homeros. Mas no caso, como é sozinha, ganha a letra U. Riquíssimo isso, porque isso cria em árabe uma mudança no som. Pela primeira vez ele vai dizer isso. وَيَقُولُ الْغَرِيبُ لِبَائِعَةِ الْخُبْزِ Helino. E antes estava dizendo Helena, né? Agora, ao dizer Helino significa que ele está falando com ela, chamando-a pelo seu nome. Então, isso ganha um momento altíssimo no poema. Justamente o poema está se encaminhando para o final, em que ele não só fala dela, ele está falando com essa mulher, com a vendedora. Ele diz isso para ela. Então, esse cheiro que sobe de você, ele está brincando com ela. Vem cá, esse cheirinho aí é aquele que vai chegar até o Homero, do poema lá, clássico, tal. Né? E daí, e ela vai responder, ela diz a ele, quanta chuva, ela dá uma, está chovendo, né? Não entrou, ela deu uma escapada. Não é à toa, vamos ver por quê. Só que, antes de chegar a isso, quero chamar a atenção para uma tapar as falas de Homero. Litansacha. Aqwala Humira. Humira é Homero. Tá? Seria Homero, se fosse como sujeito tal. Mas aqui, como ele fala de Homero, ele vai ganhar a letra A. Como Helena. De Helena ficou com a letra A. Então, esse Helena, e em árabe, Helena e Homera, não é do nome, são complementos. Na verdade, é Homir e Helen. Como é que está ali? Homir e Helen. E esses A, U, são só coisas da língua, não são do nome em si, tá? É que nós não temos isso em português, né? Bom, ele usa a palavra litansacha. Ansacha é mais do que borrar, apagar, ocultar uma coisa botando algo em cima. E aí eu tenho a palavra tapar, que é muito bom, funciona muito bem, que pode ser que apague ou não, mas eu não vejo, e abafa. Né? Até eu tenho em português a expressão abafa o caso. Né? Então eu entendo logo essa ideia de tapar, é a melhor palavra. Então aqui entrou em jogo qual é a palavra que em português pode significar ocultar com sobreposição de coisas, uma coisa sobre outra. Tapar. Tá? Então aqui é uma escolha entre outras. E aí ele diz a ela, o estranho diz a Helena, estou sentindo falta aí de ver os narcisos na água. Né? Aí já começa não sei se é com ela ou se é com a Helena imaginária. Ele diz assim, ويقول الغريب لهيلينا ينقصني نرجس كي
uhaddika, para eu olhar com atenção, para eu ver, observar, né? Fil ma'i ma'iki. Bonito isso. Está faltando uns narcisos para eu olhar. Né? Ele vai usar a flor dos narcisos como símbolo do narciso mesmo, né? A flor que remete ao Deus Narciso que olha para si. Então tá faltando narcisos na água para eu ver a mim mesmo dentro de você, para eu olhar a água, a sua água, a água em seu corpo. Você, Helena, e isso é muito bonito traduzir assim, porque ele diz assim: Haddiki anti, olhe você, Helena. Então é muito importante isso. Você, Helena, olhe a água dos nossos sonhos. Encontrará nas margens os mortos a cantarem seu nome. Helena, Helena, não nos abandone como a lua. Eu tive uma rima que caiu no meu colo. Adorei, não precisei fazer esforço. Não me deixe, não vale a pena. Eu tenho a palavra abandone, né, que é muito mais forte em português. E em árabe não tem essa rima. Não tem isso. Olha lá. Tatrukina, la tatrukina, não nos abandone, não nos deixe. E nome é ismi. Na linha de cima, não tem nada de rima. Ismi ki, ki é teu, nome teu, né? Então, veja que esta rima aqui, nome e abandone, é a mesma dessas aqui. Matar, não, shajar e hajar. É uma rima que a língua deu. O poeta não buscou, estava dada, certo? Isso mostra que não é um poema para ser rimado. No meio do caminho havia uma pedra. No meio do caminho havia uma rima, parei, peguei a rima e segui andando. Essa que é a ideia aqui. Então, não nos abandone como a lua. Né? E aí eu tenho uma outra rima que me foi dada entre Qamar, lua, e chuva. É rima. E por acaso, em árabe também tem lua, Qamar, é matar, que é chuva. Então, por acaso, eu tive uma rima em U e A. Chuva, lua. Coincidência, feliz coincidência. Não nos abandone como a lua, quanta chuva, quanta chuva. Aliás, deixa eu ver se por acaso tem. Não tem que ter essa. Ah, sim. Tem essas, nesse momento, pela primeira vez no poema, esse Yallahu min matar, quanta chuva, é uma fala. Tá? Aqui, por isso que eu botei entre aspas. Então, toda vez que eu coloco aspas, é porque é fala mesmo, é produção de uma conversa. Então, pela primeira vez no poema, se vocês notarem, ela de fato diz. Porque aqui, eu não sei se ela falou. Ele diz a ela, quanta chuva, mas será que ele falou? Não sei. Mas aqui ele bota um travessão, ou seja, algo foi falado mesmo. Certo? O estranho diz a Helena, eu lutava em suas trincheiras, eu vou avançar porque... que horas são, por favor? Preciso terminar, eu vou aqui avançar. O estranho diz a Helena, eu lutava em suas trincheiras. Eu lutava em suas trincheiras, então ele não está no século XX? Olha como o poema se deslocou, né? Eu lutava em suas trincheiras e você não se livrou do meu sangue asiático. Quem estava nas hostes de Homero? Muitos asiáticos. Quem estava na Grécia? Muitos asiáticos. Então ele está dizendo, está remontando a história aqui. Eu lutava em suas trincheiras e você não se livrou do meu sangue asiático. Nem se livrará do sangue escuro nas veias de suas rosas, Helena.
como a Grécia era cruel naquele tempo e como Ulisses era um selvagem que adorava viajar à procura de uma história para ele na viagem. Maravilhoso história. Quer dizer, quem era Ulisses? Mais um viajante à procura de fama. Mais alguém, ele é um viajante, guerreiro precisa fazer guerra. Né? Quer dizer, Ulisses precisava de uma guerra para existir. Eu preciso de uma guerra para existir. A guerra do amor é uma guerra. Olha que interessante a projeção. As palavras que eu não disse a ela, eu disse. E as palavras que eu disse, eu não disse a Helena. Aqui ele está voltando para o poema. O que eu falei aqui, dizendo que ela falou para ele e ele falou para ela, ele não falou. Ele estava no imaginário dele. Mas Helena sabe o que o estranho não diz. Olha que interessante. Então, aquele diálogo entre eles não existiu, mas ela sabe. Sabe o que o estranho diz a um cheiro, o cheiro do pão que sai, daquele remetil, que se desfaz debaixo da chuva. Em árabe está tatakassaru, que se quebra em 1000 pedaços, que se esfacela. Né? Eu não quis carregar o sentido aqui. Eu achei o desfaz, resolve muito bem, né? E desmancha. O cheiro se desmancha debaixo da chuva, se desfaz. Então aqui o desfaz é mais coerente dentro da linguagem simples do poema. Em árabe ele usou uma metáfora de se quebrar. O árabe não diria isso, em princípio, isso é uma metáfora. Tá? Por quê? Tatakassara é uma metáfora, embora parece um palavrão, uma palavra simples em árabe. A gente usa ela muito comum. Né? E aí ela diz a ele, se é que ela falou isso para ele mesmo, né? A guerra de Troia não existiu, nunca existiu, nunca. Quanta chuva, quanta chuva. Né? Então era um diálogo com a Helena, que é uma mulher com quem ele interagiu naquele momento, uma vendedora de pão, debaixo da chuva, e a chuva, toda a referência mitológica, né? Não dá para dizer que é histórico, porque a gente não sabe se existiu mesmo essa guerra, tudo é ficção, tudo está nas palavras de Homero, e assim como essa ideia de que no futuro ninguém vai lembrar, talvez, o que é. Hoje, no livro 11 Astros, ele diz, onde existiu o Al-Ándalus, ele estava se referindo à ocupação islâmica, árabe, na Península Ibérica. Vai dizer assim, será onde existiu o Al-Ándalus? Em algum momento vai se tornar mítico. Existiu em algum lugar, existiu aqui, ou foi no poema? Né? Ele está se referindo ao futuro da Palestina. Quando nos expulsarem e nós sairmos daqui, como fez Boabdil, quando saiu de Granada, então ele está dizendo, nós não vamos sair. Vocês podem até entrar aqui, tomar nossas terras, nossa cama, nossa casa, mas eu não vou sair. Quer dizer, se eu sair, um dia eu não sei se isso aqui será uma espécie de mito, ficção, então eu vou ficar. Então toda essa ideia, e é a mesma coisa aqui. Ela diz a ele, meu amigo, a guerra não existiu, eu ainda estou aqui, eu sou uma mulher de carne e osso, eu sou a Helena que você está vendo. Muito, muito, muito interessante. Bom, eu quis mostrar aqui como que na tradução ninguém é refém de nada. Se você não assume, que quando eu traduzo e quando nós traduzimos um poema, nós estamos não fazendo tradução de um texto, nós estamos criando um poema em português. Como é que eu crio o poema? Começo a criar sentidos quando eu leio o texto em árabe. Ao criar o sentido lá na minha leitura do texto árabe, eu já botei as palavras do português no texto árabe. E quando vou para o texto em português, eu estou criando um texto em português, recheando ele com referências árabes que estão na minha cabeça. Certo? Então não há nenhum poema congelado em árabe e muito menos um poema congelado em português.
Em ambos existem as duas línguas, construindo o texto em árabe e construindo o texto em português. Mesmo que você não fale árabe, ao ler esse poema em português, você vai associá-lo com outras leituras suas de outras línguas que estão na sua cabeça. Você leu certamente poemas em inglês, em francês, em espanhol, em algum momento, elas fazem parte da sua leitura. Tá bom? E é isso. Muito obrigado. Obrigado de novo. Temos alguns minutos para conversar. Nina? Não? Nós estamos fazendo um curso. Meus alunos mesmo de poesia esse semestre não estão aqui, mas vocês já fizeram. Você fez o curso de poesia? Ah, vai fazer ainda? Tá bom, tá perdoada. Então, gente, se não há, eu vou fazer o sorteio, tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês. E agora nós vamos sortear a revista Tirás. Aqui tem uma versão primeira do Poema dos Árabes, de Chanfara. Então, quem ganhar vai ser um felizardo, que vai ter a revista. Só que numa versão anterior.